Aprovada a perda automática de mandato de parlamentares condenados. Senadores também aprovam o direito de herança da licença de taxistas e o repasse de 3 bilhões de reais para o financiamento estudantil. Revalidação de diplomas de universidades do Mercosul é tema de debate na Comissão de Educação. E um concerto no meio do dia. Estudantes gaúchos e o Coral do Senado levam música ao Legislativo. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. O plenário aprovou a perda automática do mandato do parlamentar que for condenado pelo Supremo Tribunal Federal. A pauta estava trancada por 2 medidas provisórias. Os senadores aprovaram a MP 615, que concede ajuda econômica ao setor de cana-de-açúcar. O texto autoriza o financiamento para renovação e implantação de canaviais. Paga R$ 12 por tonelada de cana a produtores afetados pela estiagem e mais 20 centavos por litro de etanol vendido na safra 2011-2012. Trata-se de uma subvenção ao agronegócio que beneficiará cerca de 18 mil produtores de cana-de-açúcar. A MP trata de outros temas. Parcela dívidas de bancos e seguradoras com o PIS e a COFINS. Autoriza o porte de armas para agentes penitenciários fora de serviço e permite que familiares recebam como herança as licenças de taxistas falecidos durante o período de validade da concessão. Desses taxistas foi atendido mais uma vez aqui, foi atendido. E agora com um compromisso formal da senhora Presidente da República de não haver veto, que é muito importante. Então não vai haver veto nessa matéria, nenhuma dessas matérias colocadas no MP vão sofrer vetos, especialmente que se trata dos taxistas desse país. A oposição criticou o excesso de temas em uma mesma medida provisória. É a confissão mais constrangedora da nossa miséria política, da miséria política que foi reduzido o poder legislativo no Brasil. Temas controvertidos, temas que mereceriam um exame detalhado, acurado do Congresso Nacional. O plenário aprovou ainda a MP 616. O texto abre crédito de quase 3 bilhões de reais para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Financiar os estudantes carentes de universidades particulares a se formarem na vida. Então é um pleito, ou mesmo para espichar o pagamento, ou para acertar coisas passadas, mas enfim, em resumo, é para ir ao encontro dos estudantes que muito precisam para isso. O plenário também aprovou em 2 turnos a PEC 18. Pelo texto, caso a Justiça condene o parlamentar à perda do mandato, cabe às mesas da Câmara e do Senado acatar a decisão imediatamente. Quando o parlamentar for condenado criminalmente, mas a Justiça não determinar a perda do mandato, a decisão continua nas mãos do plenário. Mas, nesse caso, a votação passa a ser aberta. Este é um marco histórico no Senado da República, um marco histórico no Congresso Nacional, garante transparência, garante comprometimento com o voto aberto para a cassação de mandatos. Condena um parlamentar, senador ou deputado, por crime de improbidade administrativa ou contra a administração pública, é como se fosse uma condenação suplementar. Embaixo da sentença, ele complementa com a perda de mandato. Eu aproveito a oportunidade, faço um apelo à Câmara dos Deputados para que a Câmara dos Deputados dê consequência à tramitação dessa importante reforma na Constituição Federal. Os senadores também aprovaram em primeiro turno a PEC da música. A proposta isenta de impostos os CDs e DVDs com obras de artistas brasileiros. Esse benefício já vale para igrejas, partidos políticos, livros e jornais. Falta votar as emendas ao texto. A Comissão de Constituição e Justiça discutiu a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto em todas as votações do Legislativo, mas um pedido de vista adiou a votação da matéria. O relator, senador Sérgio Souza, manteve o texto original da proposta aprovada pela Câmara na semana passada.
Ou seja, no relatório, ele confirmou a decisão dos deputados de instituir o voto aberto não só em processos de cassação de mandato, mas em todas as votações nas comissões e no plenário. Todas as pressões que atuam contrariamente à independência e à autonomia do parlamentar na função da sua vontade podem ser compensadas pela vigilância dos cidadãos. Em resumo, avançamos nas páginas da história e hoje a sociedade clama por transparência para melhor fiscalizar o seu representante. Mas a PEC não é consenso no Senado e houve um pedido de vistas que adiou a análise da matéria. Vários senadores defenderam que a proposta só seja analisada depois que a Câmara votar uma PEC já aprovada no Senado, que prevê voto aberto nas cassações de mandato. A PEC do senador Álvaro Dias foi aprovada no Senado no ano passado e aguarda a análise dos deputados. No dia de amanhã vence o prazo para a apresentação de emendas na comissão especial. O relator, deputado Vanderlei Macris, me informa que já na terça-feira submeterá o seu relatório à comissão e na quarta-feira essa proposta estará, portanto, habilitada a ir a plenário e, em seguida, a promulgação. Caso seja aprovada a PEC do senador Álvaro Dias, será prejudicada a PEC 43. Pelo menos parcialmente. O financiamento de campanhas eleitorais também foi tema de debate. Os senadores rejeitaram por 13 votos a 6 a proposta que proibia partidos, coligações e candidatos de receber doações de pessoas jurídicas. Quando se tem um financiamento onde não participam empresas, nós temos mais condição de ter igualdade para esse enfrentamento político. O que nós estamos defendendo, e o PT defende, é financiamento público. Afastar a possibilidade de doação das pessoas jurídicas é inegável. Pão, pão, queijo, queijo, não podemos ser mais realistas do que o rei. Nós estaremos trazendo de volta a nefasta prática do Caixa 2. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado que define normas para a criação de municípios. Entre elas está um limite mínimo do número de habitantes. A matéria segue para análise do plenário do Senado. A Comissão Mista de Orçamento só deve votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias depois da análise da proposta do orçamento impositivo. É o que afirmou hoje o senador Lobão Filho, presidente da comissão. A proposta de emenda que obriga o governo a liberar recursos previstos no orçamento já foi aprovada pela Câmara e depende da análise do Senado. Estamos apenas discutindo a questão de vinculação ou não de parte dessa verba para a saúde, mas a questão meritória do orçamento positivo, essa já é consenso quase que unânime dentro do Senado Federal. Só uma questão de forma, né? Então, esgotado esse assunto dentro do Senado Federal, aí sim nós teremos todas as condições de votarmos a LDO sem grandes problemas. Já que a LOA foi encaminhada já pelo governo para esta comissão, não há mais tanta urgência. E, de qualquer forma, a pauta do Congresso Nacional está fechada por conta de votação de vetos, até 17 de setembro. Então, a gente vai devagar com esse relatório para fazê-lo mais consistente e finito possível. A medida provisória 620, que limita o mandato dos dirigentes esportivos, pode ser votada pelos senadores na próxima semana. O presidente Renan Calheiros recebeu atletas que vieram defender a aprovação da matéria, votada pelos deputados federais nessa terça-feira. Os esportistas, integrantes da ONG Atletas pelo Brasil, vieram ao Senado defender a aprovação de uma emenda à medida provisória 620, que originalmente criava o programa Minha Casa Melhor. A mudança, incluída no texto pela relatora senadora Ana Rita, tem como objetivo dar mais transparência ao uso de dinheiro público destinado a entidades como a Confederação Brasileira de Futebol. A medida provisória deve ser colocada em votação na semana que vem. A maioria das instituições esportivas recebem recursos públicos e acabam sendo geridos de uma maneira muito fechada, sem transparência. Acho que esse é um momento histórico para o esporte, porque
representa avanços que há muito tempo, e avanços importantes e que de curto e médio prazo já vão ter reflexos para o esporte nacional. Democratiza a eleição dos dirigentes dessas federações, que hoje não tem regras de prazo, as pessoas permanecem na direção sem tempo para concluir os seus mandatos, e o projeto ele define prazos, que é de 4 em 4 anos, deve haver renovação das direções das federações. Esse é um ponto importante. O outro ponto é transparência na aplicação dos recursos. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que dificulta ainda mais a venda do cigarro e uma proposta que beneficia principalmente as mulheres, no caso da aposentadoria especial, paga a quem trabalha em atividades consideradas insalubres. O projeto aprovado é de autoria da senadora Ana Amélia. Se não houver recurso para votação em plenário, ele segue para a Câmara dos Deputados. A proposta mantém a aposentadoria especial de uma pessoa, mesmo que um membro da família passe a ter uma renda permanente. Hoje, o INSS elimina a condição de segurado especial. Segundo a relatora, o projeto vai beneficiar principalmente as mulheres do campo. Esse projeto vai beneficiar enormemente a trabalhadora rural. Ela trabalha em casa e muitas vezes o marido, premido pela necessidade, sai para trabalhar em outro lugar, recebe uma remuneração e ela acaba perdendo o seu direito. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou um projeto que acaba com a venda de tabaco em postos de gasolina, lojas de conveniência, supermercados, além de locais de venda e consumo de alimentos. Segundo o autor da proposta, que seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos, o número de fumantes no Brasil vem caindo desde 1989, mas a quantidade de mortes ainda é elevada. Comparando com outros obituários, como por exemplo, homicídio, 42 mil brasileiros, acidente de trânsito, mais de 50 mil, e o óbito levado pelo uso do cigarro, ou seja, o cigarro ser responsável direto por esses óbitos, chega a 130 mil pessoas por ano no Brasil, o que corresponde a 350 pessoas por dia. Veja em instantes um debate sobre a revalidação de diplomas de universidades do Mercosul e uma pausa para ouvir música.